Bora, gente. Bora entrando. Vamos entrando, vamos entrando. Então, bora lá. Nós paramos. O pessoal disse que está muito rápido. Aí eu vi lá no... Bora mais devagar aqui, não era para copiar o caderno. Tem gente no bate-papo aqui. A gravação, não é isso? Tá gravando, viu? Tá gravando. Guarda aí. Vamos voltar para o nosso caderno. Então, o juiz pode decretar de ofício, ele pode decretar de ofício somente durante a ação penal. Durante o processo, aí já tem um processo, está correndo, terminou aquela investigação, mandou para o Ministério Público ofereceu denúncia, virou uma ação penal. Durante a ação penal, o delegado não existe mais. Recebeu a denúncia, o delegado sumiu desse processo criminal. Ele só se tiver alguma diligência, ele não pode fazer mais nada. Então, durante o processo, o juiz ele pode sim decretar uma interceptação telefônica. Na verdade, eu nunca vi. Se o cara já está sabendo que tem um processo criminal contra ele, é muita burrice. Ele ainda ia falar alguma coisa em telefone, né? Esperar o juiz. É diferente de uma investigação criminal. Na investigação criminal, é sigiloso. O cara não sabe que está sendo investigado. Então, aí lá, sim, interceptação telefônica. Mas durante a ação penal, só se o cara for muito burro, o acusado, ele souber que está tendo uma ação penal contra ele, e ele ainda vai continuar falando merda em telefone. Mas tem a previsão legal, o juiz pode decretar na fase da ação penal. Na fase investigativa, pode ser representada a interceptação pelo delegado ou requerida pelo Ministério Público. Então, se a investigação está sendo feita pela polícia, no inquérito policial, o delegado que está presidindo o inquérito, ele pode representar, presta atenção nos termos, ele representa pela interceptação telefônica. O pedido é de representação. Mas o Ministério Público, ele também faz parte do inquérito. Ele acompanha o inquérito. Ele também, se entender, ele pode requerer diretamente ao juiz a interceptação telefônica, certo? Então, na fase da ação penal, o juiz pode decretar de ofício, além do Ministério Público. Agora, na fase de inquérito, na fase investigativa, só o Ministério Público ou o delegado de polícia, o juiz não pode. Bacana. Gosta de cair em prova. Interceptação telefônica pode ser usada em PAD. O que é PAD? Um processo administrativo disciplinar. Determinado servidor público, como ele pode sofrer 3 sanções lá na esfera administrativa. Ele pode sofrer uma advertência, ele pode sofrer uma suspensão ou ele pode sofrer uma demissão. Vai depender, aí você tem que ler lá na Lei 8.112, que traz o Estatuto dos Servidores Públicos, e aí ela traz lá várias formas de punição. A depender do que ele fez, ele vai ter uma advertência, uma suspensão, uma demissão. A mais grave é a demissão. Para ele pegar a pena de demissão, é um procedimento administrativo disciplinar. Pode iniciar pela uma sindicância antes ou pode já começar direto o processo administrativo. Se o fato que ele praticou, aquela infração administrativa que ele praticou, também tiver que ele também vai responder ao inquérito policial. Então, ele pode sofrer tanto o procedimento administrativo e o inquérito policial, na esfera administrativa e na esfera criminal. Na esfera criminal, o delegado pode representar pela interceptação telefônica deles. Na maioria das vezes, o cara pratica o crime e aí, depois da investigação criminal, é que vai se abrir um procedimento administrativo. Exemplo, aqui em Imperatriz, teve uma operação chamada Operação Retroação, que deu principalmente sobre servidores do INSS,
que em conluio com particulares, os particulares ficavam de fora e eles conseguiam fraudar documentos, diversos crimes, e aí o servidor implantava benefício, principalmente por morte, e aí botava a data do início do óbito do falecido. Aí botava sempre a data de 90, falsificava a certidão de óbito da data de 90, 94, 95, 96. Como não corria prescrição quando tinha filho, isso é absolutamente capaz, o primeiro pagamento vinha uma lapada, 30, 40, 50 mil naquela época. E aí, como eles botavam a data antes, a operação chamou Operação Retroação. Disso, instaurou um inquérito policial e começou a investigar. Começou a identificar quem eram os servidores, quem eram os terceiros que ficavam lá de fora, quem eram as pessoas que teve vantagem. E aí a investigação chegou no momento que não tinha mais como a Polícia Federal se não chamasse alguns deles para conversar. E se chamasse alguns deles para conversar, com certeza ia estragar a investigação. Que foi? Tem alguém chamando aí no bate-papo. Fala, Tuane. Oi. Tá travando, Tuane? Bora voltar. Então, o que a Polícia Federal fez? Ela requereu a interceptação telefônica. Dessa interceptação telefônica, se descobriu que, na verdade, existia uma organização criminosa muito grande e a Polícia Federal ela fez toda uma escala de quem eram os cabeças, quem eram as pessoas que só conseguia gente para aposentar nas cidades aqui próximas, na região, e trazia para determinada pessoa tinha com a ajuda de advogados, cartório, falsificava documentos, e já ia direto em determinados servidores, esses servidores implantavam os benefícios. Foi. Depois da interceptação, estourou a operação. Teve a operação, saiu as prisões preventivas para alguns servidores, para alguns particulares, prisões temporárias e busca e apreensão. Mas se deu, por causa de quê? Da interceptação telefônica, se descobriu tudo. Depois que estourou isso, que esses servidores públicos foram presos, servidores públicos federais, a União resolveu abrir um procedimento administrativo disciplinar contra eles. Então, ficou correndo um processo criminal e um processo administrativo. O presidente do procedimento administrativo oficiou ao delegado da Polícia Federal requerendo a interceptação telefônica. Toda a interceptação telefônica para lastrear o procedimento administrativo a fim de fazer o quê? Demitir esses servidores. O delegado da Polícia Federal submeteu ao procurador da República e ao juiz federal. E a pergunta que se fazia, essa prova da interceptação telefônica, ela pode ser usada num procedimento administrativo, que é que vocês estão me entendendo? Nós aprendemos lá em cima para que serve a interceptação telefônica? Para investigação criminal e para uma ação penal. E aí, eu posso usar essa interceptação telefônica em um PAD, em um procedimento administrativo, e isso não foi por causa daqui, mas chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, entende que ela poderá ser utilizada. Então, a resposta é sim. Sim, pode sim. É o que nós chamamos de prova emprestada. Eu posso emprestar essa prova produzida na esfera criminal para uma esfera administrativa? Sim. A interceptação telefônica pode ser utilizada. Quem é que está falando? PAD é um procedimento administrativo disciplinar, certo? PAD, desculpa, é um procedimento administrativo disciplinar. É quando um servidor público ele pratica um ato ilícito, aí vai abrir um procedimento contra ele para investigar administrativo, e esse procedimento pode gerar para ele uma pena de advertência, de suspensão ou demissão do serviço público, que é a pena mais grave. Então, a interceptação telefônica, gente, como é uma medida cautelar, ela fica não junto do inquérito policial. O inquérito policial está aqui, ela fica em autos apartados. Na verdade, ela não fica nem no inquérito. Na maioria das vezes, ela fica só com o delegado de polícia, e o delegado de polícia ele pode colocar um funcionário, a depender do crime, da investigação, tem vezes que só o delegado tem acesso àquela interceptação telefônica. Nem o escrivão que trabalha com ele fica sabendo que tem aquela interceptação telefônica. Mas ele pode
nomear um servidor, o servidor ter acesso naquela interceptação telefônica que ele dá conta de fazer sozinho. A gente vai já ver a questão de prazo. Na Justiça Federal, por exemplo, na Justiça Estadual, acontece muito isso. Na Justiça Federal, eu fui diretor de secretaria, só quem tinha acesso às interceptações telefônicas era eu, o juiz e o assessor criminal. O assessor fazia as decisões, o juiz assinava e eu tinha que fazer todo o procedimento. O procedimento tem uma regra, tem que botar em 3 envelopes, tem uma fita assim, vermelha que passa, corre em sigilo para o pau. Só vai das mãos do juiz, o procurador da República e para o delegado da Polícia Federal. Eu tinha que ir com o motorista no MPF, entregava em mãos ao procurador da República. Eu tinha que ir na Polícia Federal, entregar em mãos para o delegado da Polícia Federal. Por quê? Para não correr o risco de vazamento. Então, na delegacia, essa interceptação ela vai ser autuada e vai ficar separada do inquérito. Porque se ela for colocada no inquérito, o advogado tem acesso. Tem uma súmula 14 que foi transformada no artigo 7º aí do Estatuto da Ordem, que tudo que foi encartado dentro do inquérito policial, o advogado tem acesso. Então, se o advogado chega lá e pedir para olhar o inquérito e ver que tem interceptação telefônica, ele vai falar para o cliente dele, rapaz, tu tá grampeado. Então, por isso é que corre em apartado. Depois, quando encerra a interceptação telefônica, na maioria das vezes encerra com o quê? Com as prisões. Por isso que nós vamos trabalhar prisões. Com a operação que vem. Se descobrir o crime, o delegado vai representar pelas prisões. Saiu as prisões, terminou a interceptação telefônica, essa interceptação telefônica que estava separada, ela vai ser autuada junto com o inquérito, vai ser apensada ao inquérito policial. Vai passar uma linhazinha, vai amarrar no inquérito policial, ela vai ficar apensada, certo? Mas durante a interceptação, ela não fica dentro do inquérito policial, porque o inquérito policial, o advogado tem acesso. O professor está molhado, está suando aqui, está quente no escritório. Mas a escuta pode iniciar... Estão perguntando aqui, gente. A escuta pode iniciar mediante processo disciplinar? Sim, ela pode. Se tem um processo disciplinar, e se nesse processo disciplinar a comissão que está à frente dessa sindicância do processo disciplinar, as 3 pessoas, se eles entenderem que tem crime, eles vão mandar cópia desse processo administrativo para o Ministério Público, e o Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial. E durante o inquérito policial que se iniciou do PAD, pode ter uma interceptação telefônica, vai depender do caso concreto. Então, pode sim. Bora voltar para lá. Pode ser emprestada? Pode. Próxima questão, gosta de cair. O juiz deverá decidir pelo pedido de interceptação telefônica no prazo de 24 horas. Então, na fase investigativa, tanto o promotor pode requerer, como o delegado pode representar. Se eles requererem ou representar, a lei diz que o juiz tem 24 horas para decidir. E se o juiz não decidir em 24 horas? A lei não traz nenhuma sanção. Se a lei não traz nenhuma sanção, esse prazo não é um prazo que nós chamamos peremptório. Se o juiz não cumprir, não terá nenhuma sanção. Mas para cair em prova, o juiz tem 24 horas para decidir sobre o pedido de representação ou de requerimento da interceptação telefônica. Outra coisa, o pedido, também isso aqui é só para inglês ver, poderá ser feito verbalmente. A lei, ela trouxe a previsão legal de ser feito. Eu fico imaginando o delegado vai lá no gabinete do juiz, aí diz, seu juiz, pois não, doutor, você quer falar comigo? Eu queria representar pela interceptação telefônica. Verbalmente, a juiz, tudo bem, está deferido. O que diz? Ele vai fazer verbalmente e vai ser feito o quê? Vai ser por a termo. Verbalmente será feita a atermação. Então, o promotor pode ir no gabinete do juiz e alguém já vai pegar a termo como se fosse um requerimento, ele requerendo. A lei diz que pode ser feito verbalmente. Qual o prazo? Prazo da interceptação. Qual é o prazo da interceptação?
Por quanto tempo uma pessoa pode ficar grampeada? A lei diz, ó, pelo prazo máximo de 15 dias. Pelo prazo máximo de 15 dias. 15 dias. Então, eu represento para o juiz, delegado de polícia na investigação, o juiz decreta a interceptação telefônica, iniciou a interceptação telefônica e tem 15 dias para encerrar essa interceptação telefônica. Essa interceptação telefônica, ela pode ser prorrogável? Ela pode ser prorrogada? E se ela for prorrogada, ela pode ser prorrogada por quanto tempo? Deixa eu só ver aqui que tem alguém perguntando. Justamente, já está perguntando que a pergunta é justamente se pode ser prorrogada. A interceptação telefônica é o prazo de 15 dias, gente. 15 dias. Isso cai demais. Eu vou botar em amarelo também. Ó, o mais importante é amarelinho. 15 dias. Aqui também verbalmente, ó, gosta de cair amarelinho. Aqui também o prazo de 24 horas do juiz amarelinho. Vocês pintam no caderno de vocês. Sim, gente. A interceptação telefônica pode ser prorrogada. Por quanto tempo? Por N vezes. N vezes. Por qual período? 15 dias. Eu, delegado, representei 15 dias, o juiz decretou. Eu preciso de mais, de mais prazo, doutor. Eu tenho que provar para o juiz, por que eu preciso da prorrogação. É indispensável, tem que provar, tem que trazer casos concretos, porque conversa telefônica que teve, olha, no dia tal, o acusado, o investigado, fulano de tal, conversou com uma pessoa X não identificada e falou os seguintes termos. Aí ele vai fazer a degravação. Olha, o material está chegando, o talco está chegando. Imagina que é um crime de tráfico de droga. Excelência, não conseguimos identificar, eu preciso de mais prazo. Só assim o juiz fundamentando, ele vai precisar fundamentar, ele pode prorrogar. Por mais quantas vezes? Por mais 15 dias. Depois de 15 dias, o delegado tem que representar novamente. Quantas vezes for. Na Operação Galáctico, que teve aqui em Imperatriz, a interceptação telefônica durou 10 meses. Vocês sabem o que é 10 meses? O trabalho que dá para o diretor de secretaria preparar isso aqui. A partir do 13º dia, a gente já mantém contato com o delegado. O delegado já manda um e-mail, fala com a gente, eu vou representar. E aí ele já, 13º, 14º, ele já vem com pedido de prorrogação da interceptação telefônica. Para quê? Para dar tempo do juiz decidir. Aí o juiz aqui vai ter que decidir em 24 horas. Aí decide, a partir do 16º dia não houver o quê? Interrupção na interceptação. Para não acontecer de interromper. Passou do dia 15º, tem que encerrar. 16º já tem outra decisão, já continua a interceptação telefônica. Então, ela é prorrogada por N vezes. Vamos ver onde está isso aqui na lei. Vamos lá dar uma lida na lei. Botei de novo no nosso caderno. Acontece, gente. É aqui. De lá. A interceptação poderá ser determinada pelo juiz de ofício a requerimento da autoridade policial na investigação criminal, do representante do Ministério Público na investigação criminal ou no processo. O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de sua realização necessária. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. O juiz, no prazo máximo de 24 horas, decidirá sobre o pedido. Artigo 5º. A decisão será fundamentada sobre a nulidade, indicando também a forma da execução da diligência. Não poderá exceder o prazo de 15 dias, poderando ser prorrogado por igual tempo, uma vez comprovada a indispensalidade do meio de prova. Então, o delegado precisa provar para o juiz que a prorrogação, ela é indispensável. Ela é indispensável. Então, deve ser provada a indispensabilidade em decisão fundamentada.
fundamentada. Indecisão fundamentada. O que mais? Caiu na prova de delegado, minha. Encontro fortuito de provas ou serendipidade. Tem outra pergunta? Vamos botar aqui. Dessas. Qual tela? A tela da lei era ou era a tela do caderno? Da lei ou do caderno? Ah, do caderno. Eu vou voltar lá, tá? É só para... É porque tava chamando aqui. Bora lá. Ó. Aqui. Prazo de interceptação telefônica por 15 dias. Prorrogáveis. Aqui tem que ser prorrogáveis em vez de prorrogáveis. Tem um R a mais. Prorrogáveis. Por N vezes. Presta atenção que eu vou botar no amarelinho. N vezes, ó, é uma invariável por N vezes, ó, mas N vezes no prazo de 15 dias. Preste atenção. Como é na prática isso aqui? Durante esses 15 dias, o delegado, quando representa, ele diz assim: Excelência, através de fontes de investigação, levantamento feito pela DCT descentralizada, identificamos que o investigado, ele utiliza os seguintes números. Vivo, número XXXXX. Claro, número X. TIM, número YYY. Tá. Diz a operadora. Eles querem esses números. O juiz decreta a interceptação nesses números. Nesses 15 dias, esses números que o delegado representou e o juiz determinou vão estar grampeados. E aí eles vão estar ouvindo. Se durante esses 15 dias os da Claro não falaram nada, ninguém não teve uma ligação, não teve nada comprometedor com a investigação, o juiz não tem como prorrogar a interceptação depois. No Datim, eles falaram, eu estou investigando corrupção. Aí o cara disse, rapaz, é o seguinte, tu sabe que os homens estão apertando aí, né? Não tá fácil e tal. Aí disse, não, rapaz, eu sei como é que tá, mas vamos dar um jeito, resolver esse negócio aí, como é que a gente resolve esse problema? Disse, rapaz, é o seguinte, sabe que isso aí, a multa é pesada, né? Rapaz, bora resolver, não leva pra frente o negócio aí, uma mão lava a outra, o mundo dá muita volta, uma conversa meio rebuscada, amarrada assim, ó, e a polícia escutando tudo. Aí depois, 2 dias depois, disse, rapaz, olha, eu tô aqui na praça 15 de novembro, aqui em frente à igreja de Santa Teresa, aqui no banquinho, tem como passar aqui pra gente conversar? Aí o cara vai pra lá, que tá sendo, e a polícia vai lá pra perto, fica na igreja de Santa Teresa, fica lá dentro dos agentes, batendo foto, tudo, e vê o encontro, vê quando o cara entrega uma sacola. E o cara entrega a sacola de quê? Dinheiro, corrupção. E a polícia não grampa tudo. Chegou 13º dia, meu Deus do céu. Senhor juiz, eu preciso de mais tempo. Aí eu tenho como provar para o juiz que é indispensável esse tempo. E aqueles outros números que eu não achei nada, o juiz não vai autorizar a prorrogação, porque eu não tenho como fundamentar esse meu pedido. Eu não tenho como provar que é indispensável a continuidade na interceptação telefônica. O que é que aconteceu aqui em Imperatriz? Nessa operação do ferro e fogo aqui em Imperatriz, grampearam todos os servidores do determinado órgão. Todos os servidores que trabalhavam foram para o órgão. Um dos servidores, nesses 15 primeiros dias, as únicas conversas que tinha no telefone dele era dele com a mulher dele para pegar os filhos da escola. E eu, meu bem, já foi pegar o filho da escola, já foi lá. Nos 15 dias, não teve nada, nenhuma conversa que comprometesse ele a nada. O que aconteceu? Não teve como prorrogar e ele ficou de fora da investigação. Os outros funcionários pegou as conversas rebuscadas, amarradas, rapaz, esse negócio está todo embaralhado. Nesse negócio embaralhado, essa interceptação durou 6 meses, e saiu mandado de prisão, prenderam todo mundo, pegaram as provas, nem condenado a mais de 100 anos de reclusão no final do processo. E o cara deu sorte. Até hoje eu fico assim, será que tem vazamento na Polícia Federal desse cara em 15 dias não falar nada, ou então nesses 15 dias ele deu uma sorte desgraçada, ou então
O que é mais fácil a gente deduzir que ele é honesto, né? É um servidor honesto, ele não se corrompeu. Mas então, ó, para que o juiz prorrogue, é indispensável, o delegado tem que provar, ó, ele tem que fazer. Então, o que é um encontro fortuito de provas ou serendipidade? Eu represento ao delegado de polícia uma interceptação telefônica pelo um crime de homicídio. Eu estou investigando um crime de homicídio. Pode ou não pode? Eu tenho indícios razoáveis de autoria. O crime de homicídio é punido a título de reclusão e eu já estou investigando ele, tudo aqui, mas eu não tenho mais como produzir prova, a não ser através da interceptação telefônica. Porque se eu chamar esse homem, eu tenho certeza que foi ele que mandou matar fulano. Mas se eu chamar ele aqui na delegacia, ele vai saber que está sendo investigado. E aí, como ele tem dinheiro, ele vai trazer logo dois advogados. Vai se reservar no direito de silêncio e ele vai nunca mais falar no telefone. Juiz, eu preciso, pelo amor de Deus, da interceptação telefônica. Aí, o juiz autoriza. Primeiro dia, eu estou com ele grampeado e ele liga para o Aldemar. Aldemar, seu porra, eu vou te matar. Eu vou encher tua cara de bala. Ó, meu Deus do céu. O que é que eu descobri? Esse cara praticou outro crime. Qual crime? Um crime de ameaça. Não foi ameaça? Ele não ameaçou o Aldemar? Eu posso utilizar, ó, o que é isso? Houve um encontro fortuito, ó, por acaso, de provas. Eu estou investigando um crime e eu descobri outro crime. Eu posso utilizar essa interceptação telefônica contra esse investigado pelo crime de ameaça que ele praticou contra o Aldemar. Só lembrando a vocês que o crime de ameaça é um crime de pena de detenção. É punido a título de detenção. Eu posso utilizar? Presta atenção. Primeira situação, já que eu dou as respostas. Segunda situação. Eu sou juiz. Juiz corrupto. Tá na moda, né? Por causa da prisão que teve hoje. Ixi, isso aqui vai ficar gravado no YouTube, eles ouviram me matar. Ficar correndo de raiva. Vou gravar isso aqui, não. Produzir prova contra si mesmo, né? Ó. Eu sou determinado servidor público, eu sou juiz, eu sou corrupto. Eu vendo sentença e eu tenho um conluio com o advogado que está lá de fora. Sempre tem que ter um advogado. A OAB vai ficar com raiva de mim agora. E aí o advogado vai, tal, não sei o quê, e começa uma investigação. Como eu tenho foro prerrogativa de função, desembargador, a qual eu sou vinculado, autoriza a interceptação telefônica pela Polícia Federal, já que também tinha crime federal que está sendo praticado. Grandes traficantes da União, e eu estava liberando. Começa a investigação e a interceptação telefônica. Aí o juiz, estou no grampo, eu disse, e aí, fez o serviço? Eliminou o cara? Beleza, resolvido o problema? Ah, tranquilo, ó. Rapaz, esse fela da puta tava me dando muito trabalho. Ah, não sei o quê. O que é que ele descobriu? Ele mandou matar uma pessoa. Eu estou investigando ele por qual crime? Corrupção. E eu descubro que ele, ó, eu, delegado, descubro da interceptação telefônica, fortuito, sem, ó, não sabia, não é isso que eu estou investigando, que ele é acusado de ser mandante de um crime de homicídio. Eu posso utilizar essa interceptação telefônica, que foi feita para um crime de corrupção, para provar um crime de homicídio. Vocês entenderam? Isso é o que nós chamamos, na minha prova, era isso aqui que ele queria saber. O que é que o STF entende sobre o encontro fortuito de provas? Chama isso também de serendipidade. Eu tenho uma interceptação telefônica para determinado fim e ela só vale para aquele fim e durante o fim eu descubro outros crimes. Nesses outros crimes, eu posso utilizar a interceptação telefônica ou essa interceptação telefônica não possa ser utilizada no inquérito? Ela é uma prova ilícita? Deixa eu só abrir aqui que tem pergunta aqui. Estou terminando de copiar. Eu vou voltar na tela lá, para quem não terminou de copiar. Inclusive, eu estou lá. Depois envia esse caderno para nós. Gente, esses cadernos a gente confia no final, bora para voltar para a aula. O tempo já está pedindo de novo mais 10 minutos. Eita, meu Deus do céu. Então, mais 5 aqui para a gente terminar. Bora para frente.
Volta aqui para o caderno. Encontro fortuito de provas. O que é que o Supremo entende? O Supremo diz o seguinte, gente, preste atenção. Se houver conexão entre os crimes, mesmo que o outro crime seja punido a título de detenção, essa prova é válida. Essa prova é válida. Como assim, professor? No caso do juiz, o juiz se descobriu que ele mandou matar o cara porque o cara o quê? Estava ameaçando fazer o quê? Entregar quem era o cara? Era uma outra advogado que fazia parte da parada da organização criminosa e ele foi afastado e ele estava ameaçando o juiz de quê? Que ele ia derrubar tudo, que ele ia derrubar o que acontecia. Em razão disso, o juiz mandou matá-lo. Não há conexão entre os crimes. Ele só mandou matar por causa do crime da corrupção. Se há conexão do crime, essa prova pode ser utilizada. No outro exemplo que eu dei do crime de ameaça da Aldemar, por que ele estava ameaçando o Aldemar? Ele estava ameaçando o Aldemar porque o Aldemar era testemunha daquele crime de homicídio que estava sendo investigado. Se o Aldemar era testemunha do crime de homicídio e a interceptação se deu pelo homicídio. Fechar bem aqui, viu, gente? Tá terminando. Já que eu abro de novo, já comando. Eu não salvo.